uma massa unida de coletividade, de pessoas e de seres humanos olhando para outros seres humanos para criar reais e efetivas políticas públicas que vão ser desenvolvidas em aquele primeiro plano nacional, né? E para falar do verdadeiro suco da Comigrar, a gente tem, como sempre, a gente traz especialista, né? A gente traz especialista, traz amigos, traz gente que sabe da temática, né? E aí a gente traz o papai do Comigrar e a madrinha do Comigrar, né? A gente tem hoje a Paulo Illes, para tentar ser justa nesse negócio aqui, vale? Tá? Paulo Illes é o coordenador das relações institucionais do SEDIC, é ex-coordenador geral da política migratória do Departamento de Migração do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi o primeiro coordenador geral da política para migrantes da Prefeitura de São Paulo durante o governo de Fernando Haddad, atuou como representante externo da Organização para uma Cidadania Universal, com sede em Paris, na França, e coordenador da Rede Sem Fronteiras, com sede em São Paulo e em Lisboa. Estudou filosofia e vai ser cura, gente. Padre. Como chegou no nome J, não sabemos, mas tudo bem. Estudou filosofia na Faculdade Vicentina da Filosofia de Curitiba, no Paraná. Tem mais 20 anos de trabalho com migração no terceiro setor e na gestão pública. E é o cara com mais milhas aéreas acumuladas de todo o Brasil por ter ido a mais de 10 Comigrares. Né? É boa. E a gente tem a madrinha da Comigrar, tem a Camila Breitenwieser. É formada em Relações Internacionais pela Unesp de Franca. Tem mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalha com refúgio e migrações desde o ano 2014. E atualmente é assistente do campo do Escritório de São Paulo para a Agência da ONU para Refugiados. É uma corredora amável e a mulher com mais paciência das Comigrar e que merece uma férias nos Lençóis Maranhenses. Tá anotado, chefe. Seja muito bem-vindo. É um prazer e uma honra ter a vocês conosco aqui, tá? E é com vocês. Eu começo, então. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para falar desse tema que é um tema que eu gosto muito, particularmente, que, né, foi um processo maravilhoso de participar, então eu fico feliz de estar aqui com vocês hoje, com o Paulo, com a Marifera e com o Carlos. Obrigada pelo convite. Bom, para mim também é um prazer enorme, uma alegria participar com vocês. Eu gosto muito de conversar sobre migração, sobre a Comigrar, mas principalmente sobre política pública, né? E como a Comigrar ela é uma base de construção potente de política pública, é claro que me sinto muita vontade para participar aqui com vocês. E estou feliz também por ter aprendido a pronunciar o sobrenome da Camila Breitenwieser. Que são 2 em 1. 2 em 1, São dois em um. exatamente. Não, a gente fica feliz de estar com que você tem hoje aqui conosco. E um assunto, um tema que para a gente que está ligada na migração, no refúgio, comigrar não é uma coisa estranha. Mas para quem está escutando, para quem está assistindo, que não sabe o que é a Comigrar, para vocês, seria essa pergunta: o que é a Comigrar? Quando se foi formada e por quê? Posso começar? Eu acho que assim, antes da gente falar da Conferência Nacional de Migração, Refúgio, Apatridia, que é a atual Comigrar, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre o processo, né? E a conferência ela tem a ver também com a evolução da discussão e da construção das políticas públicas no Brasil, né? Acho que o Brasil é um dos poucos países que constrói políticas públicas, e isso não é só na área da migração, com participação social, né? E isso foi inaugurado no primeiro governo do presidente Lula, né, com a criação de vários conselhos, né? Nós tínhamos, por exemplo, em 2006, né, o presidente Lula inaugurou o Conselho Brasileiro do Mercosul Social e Participativo, né? E lá foram incluídos, por exemplo, naquele conselho, representantes de imigrantes. Então, eu lembro que nós organizamos ônibus daqui para participar em conferências de Assunção, Montevidéu, Buenos Aires, Brasília, enfim. Tinha uma movimentação aqui dentro da região
muito forte naquele período. A migração era majoritariamente uma migração sul-americana, né, que era a migração dos países vizinhos aqui para São Paulo, e o mesmo se dava em Buenos Aires, né, com a presença de muitos imigrantes, ou mesmo em Santiago do Chile, que eram migrantes muito da região. Então, eu acho que essa dinâmica, ela favoreceu, né, uma discussão sobre a participação também dos migrantes na política pública, né? E após a construção da política municipal de imigrante em São Paulo, né, que começou em janeiro de 2013 com Fernando Haddad, nós tivemos a primeira conferência municipal. Então, assim, antes de ter Comigrar Nacional, né, é importante a gente dizer isso, porque meio que se perdeu na história, nós tivemos a Conferência Municipal de São Paulo, que elegeu 60 propostas, né, para política pública municipal. E foi um processo muito completo, porque ela foi complementada com diálogos de devolutiva com a comunidade. Por exemplo, o que foi possível implementar daquelas propostas, também o que não foi possível. E aí tivemos a Conferência Nacional no ano seguinte, né, que foi em 2014, e que dali foram tiradas propostas interessantíssimas, né, e aí eu acho que é importante que a gente tenha esse cuidado. Eu acho que o movimento social precisa conhecer a história para não deixar que os erros se repitam, né? Porque qual foi o objetivo da Comigrar de 2014? Né? Foi colher subsídios para construir um Plano Nacional de Migração, Refúgio e Apatridia. Qual que é o objetivo da Comigrar de 2023, 2024? É justamente colher subsídios para construir um plano nacional. Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu lá atrás que Está repercutindo. que não tivemos a construção do plano. Então, agora é importante que o movimento também tenha consciência histórica, faça a revisão e cobre justamente para que essa conferência se realize e que o plano também se realize, né? Então, acho que assim, para a gente introduzir e não tomar muito aqui o tema, né, Camila, devolvo aí para você, né? Você estava pensando que de 2014 para 2024 a gente tem uma realidade de Brasil já bem diferente, né? Exato. Tem um tempo de censo, são 10 anos diferentes. 10 anos. São 10 A anos. geração cresceu. Isso, e a gente tem no meio desse caminho, né, novos fluxos que chegaram de diversos lugares, né? Especialmente o de venezuelanos, que eu acho que foi o mais impactante, que chegou no Brasil recente, na história recente do refúgio e da migração, e que aí isso também virou a realidade de muitas cidades no Brasil, que não era, né? Acho que quando o Paulo fala de 2014, a gente tinha alguns pontos principais no Brasil dessa presença marcante da migração contemporânea, do refúgio contemporâneo, assim, né? Dessa chegada mais atual. E aí a gente tem esse ano um monte de lugares, de localidades que tem aí, que estão lidando cotidianamente com pessoas que não são nacionais do Brasil, mas que chegaram de outras partes do mundo. Então, acho que a construção, né, é legal fazer esse resgate para pensar também o que está diferente, né, de uma conferência para outra, assim, né? E aí a gente tem o Brasil inteiro se mobilizando para pensar em propostas para um plano nacional, para o primeiro plano nacional, se ele acontecer de fato, vai ser o primeiro plano nacional, num contexto também de mudança legislativa, porque a gente teve nesse caminho a nova lei de imigração também, né? Então, né, acho que faltou o plano em 2014, mas a gente teve avanços também, né? Até a própria lei de imigração é uma mobilização da sociedade civil, né? O Paulo certamente tem histórias para contar sobre essa movimentação que culminou na mudança do Estatuto do Estrangeiro lá da década de 80 para a nova lei de imigração em 2017. Então, acho que a gente está diante de um cenário também que houve avanços, mas que novos avanços precisam ser dados, assim, né? Precisam ser tomados. Uma talvez é importante, né, a gente trazer essa realidade, né? Então, se a gente olhar a realidade de 2014, né, quando São Paulo lançava aí a primeira política municipal de imigração, hoje são em torno de 1.200 municípios no Brasil,
que recebem imigrantes, né? Então, assim, a realidade é muito diferente, também uma migração muito mais para o interior, né, dos estados, né, não necessariamente só para as capitais, para as grandes metrópoles, né? Você tem também um comprometimento das cidades, né? Muitas prefeituras que provocam também, né, e chamam atenção para que o governo olhe para elas, né? Então, você tem, por outro lado, também um crescimento da mobilização e da organização social dos próprios migrantes e refugiados, né? Então, se você olhar ali em 2014, você tinha as entidades tradicionais, um que outro coletivo ali surgindo, nascendo, né? Que, aliás, de forma assim extraordinária, né? Se a gente lembrar o que era Visto Permanente, aqueles coletivos que começaram a discutir migração, né, na praça pública, né? E hoje você vê essa diversidade de coletivos que garantiram a realização das conferências nas diferentes regiões do Brasil, né? Se a gente olhar o mapa, por exemplo, né, da realização das conferências preparatórias, o Brasil todo está representado, mesmo que alguns estados lá, como Tocantins, Amapá, né, Sergipe, Goiás, não realizaram conferências estaduais, tem delegados eleitos desses estados que participaram ou de conferências preparatórias virtuais, livres, etc., ou mesmo pessoas que se locomoveram de um estado para o outro para participar. Então, acho que assim, a gente teve uma dinâmica, né, número de mais de 15 mil pessoas que assinaram lista de presença. É a maior mobilização, né, que já existiu nesse país em torno da temática migratória, né? E você falou das milhas. De fato, eu vou usar as milhas agora para fazer advocacy. Para fazer advocacy, né? Mas, assim, eu tive essa oportunidade, a Camila também, nós nos encontramos em várias conferências, né? Mas eu tive a oportunidade, né, e eu tenho muito, assim, fiquei muito feliz de ter sido, de fato, o primeiro coordenador geral de política migratória, né, que foi em praticamente todos os estados encontrar, né, com o movimento de imigrante, né? Eu fiz isso, né? Durante o período que eu estive na coordenação, eu me reuni com organizações de todo esse país, né? E assim, tive a oportunidade de ouvir, de escutar, né, de apoiar na organização, né? As agências tiveram um papel assim fundamental na mobilização, no apoio, né? Sociedade civil, enfim. Então acho que isso é um pouco a Comigrar, né? Não falava só de nós, falava conosco. Exato, é uma consulta, né? Então, mas aonde o migrante e o refugiado e o apátrida são os verdadeiros protagonistas, né? Eu estava pensando quando você estava falando, Paulo, que uma das condições para a existência das conferências estaduais era os 25% de pessoas migrantes, refugiadas e apátridas. E aí, em toda a conferência, né, eu tive a oportunidade de participar de algumas comissões organizadoras, né? E aí, o momento preparatório era aquela, mas será que vai ter o número mínimo de... E sempre era muito maior do que o esperado, né? A gente tem o 25% da sociedade civil. Acabava sendo o contrário. E é muito interessante, né? Porque isso vai mostrando esse espaço, como ele está sendo ocupado, de fato, pelas pessoas migrantes e refugiadas, né? E pegando esse gancho de ocupar esses lugares, de ter esse lugar de fala, desde nós, como migrantes, como refugiados, como é que... Primeiro, qual é a diferença entre uma conferência livre local? Qual é a diferença entre a conferência estadual e a livre nacional? E como vocês estão sendo representante do governo naquele momento e parte das organizações internacionais que ajudaram a compor e a organizar toda essa mufuca, como é que vocês conseguem lidar com mais de 139 conferências a nível nacional? Ou seja, é um numerão, é uma coisa enorme. Como vocês organizam? E, além disso, também
ver se as mesma problemática do pessoal que está aqui em São Paulo é o mesmo que tem pessoal lá no Roraima, no Tocantins. São as mesmas problemáticas. Cuidar as Chega especificidades. a ter um ponto em comum ou é um problema isolado, dependendo da região, dependendo do estado, dependendo se é interior, se é capital. Assim, primeira coisa, né, em relação aos modelos de conferências preparatórias, elas respondem a uma preocupação. Como é que a gente garante, né, que todos possam se sentir partícipe desse processo, né? Sem exclusão, mas garantindo que o migrante e o refugiado estejam ali na preferência como delegados para uma conferência nacional, por exemplo, né? E aí, uma questão que é importante, não existe uma tradição de realização de conferências de imigração, né? Sabe quando foi feita a primeira conferência de saúde, por exemplo? Não. Foi em 1941. 41. 41, né? Muito. Então, hoje, se você fala com o pessoal dos conselhos de saúde, vai ter uma conferência de saúde, a galera se organiza rápido, todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Como é que vai ser organizado, quem é que vai pagar tudo isso, né? Que também tem custo. Agora, quando você fala da conferência de imigração, você não sabe nem quem vai pagar, né? Você já começa por ali, tipo, não tem... Por exemplo, não sabe se vai bater o 25%. Exato. Incerteza absoluta. Exato, uma incerteza. Mas aí também isso é interessante, porque ela te dá uma flexibilidade para você fazer um pacto, né? Um pacto com a sociedade e com o governo, né? Para você chegar num resultado comum, né? E a maneira que encontramos foi justamente essa, quer dizer, vamos garantir que os estados realizem, né? Então a gente vai priorizar 8 delegados por cada conferência estadual, que é pouco, mas para o Brasil é bastante, né? Porque aí são vários estados, dá 200 e poucos ali, né? Mas a gente também sabia que muitas organizações não conseguiriam participar, talvez, com protagonismo nessa conferência estadual. Então, cria o espaço livre, né? E é interessante porque também parte do pressuposto, ou seja, vamos incentivar que as organizações dialoguem também a realidade brasileira, né? Por isso que a Livre ela é nacional, porque se você faz uma Livre local, você vai debater os problemas locais, né? Então, você garante ali, mas os problemas locais também precisam ser debatidos, né? Então, a Livre é a Livre local, porque claro. você tem que dialogar com esse governo estadual, que é onde você faz uma vida, onde você circula, onde você dá os filhos na escola, onde vai ao posto de saúde, onde você trabalha, onde você mora. E são os problemas desse estado que atingem a você também. Exato. E você faz parte deles. E aí tem a questão do legado. Então, o que você quer deixar como legado? Porque também não adianta você ir lá e organizar uma etapa preparatória e você levar toda a responsabilidade para a nacional, né? É o legado. Então, é importante que essa mobilização realizada no estado de São Paulo, no estado da Bahia, ela deixe uma construção local, né? E a gente, apesar de, por exemplo, não ter realizado até agora a Conferência Nacional, você consegue mensurar, por exemplo, resultados das discussões locais. Então, assim, prefeituras que se aderiram à Rede Nacional de Cidades Acolhedoras, né? Estados, por exemplo, o estado do Pará apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei. E eles assinaram o Comitê Estadual de Alagoas para Migrantes, Refugiados e Apátridas. Então, vai mostrando os ganhos locais também, né? Das conferências e como elas vão acontecendo nessa mobilização das redes, que é uma parte muito interessante, né? Exato, exatamente. Caramba. E aí, qual seria o critério que as instituições têm para escolher os delegados? Você é da Venezuela. Então, desculpa, Paulo. É só porque eu acho que faltou uma pergunta da Marifere, que era falar um pouco das diferenças das conferências. Sim. Paulo falou um pouco amplamente, assim,
mobilização, mas acho que É. os 3 tipos de conferência, que acho que responde um pouco da sua pergunta também. Dos 3 tipos de conferência, a conferência livre local era feita localmente, sem participação de atores de outros lugares, assim, então podia ser feito pela sociedade civil, indicava propostas, mas não elegia delegados. Ok. A Conferência Nacional Livre Nacional, tinha que ter 5 estados participantes, não estados, mas organizações de 5 estados diferentes, para ter esse caráter nacional que o Paulo estava falando. Ok. E podia eleger delegados. Eleger, acho que 3 delegados cada Conferência Livre Nacional. E as conferências estaduais elegiam 8 delegados, eram feitas pelo governo do estado, né, organizadas em parceria, lógico, com a rede local, nas comissões organizadoras, mas encabeçadas pelo governo do estado, elegiam 8 delegados e também apresentavam propostas, né? E aí, acho que o Paulo pode falar melhor que eu, tinha critérios mínimos para eleger delegados, que eram os Sim. 30% precisavam ser pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, mas cada comissão, cada organização da conferência ia entendendo quais eram os critérios prioritários, assim, né? Então, se vai ter paridade de gênero, se não vai ter paridade de gênero, se vai ser a totalidade das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, se sociedade civil vai estar representada, né, de organizações lideradas por pessoas brasileiras, se o governo local vai estar representado também. Então, os critérios foram diferentes em cada uma dessas localidades, né? Tinha um mínimo necessário, que era o que estava colocado ali pelo governo federal, mas acho que cada um foi desenhando o que condizia com a sua localidade, né? E assim, interessante eram os arranjos, né, que cada local encontrava, né, sempre no esforço de garantir o maior número possível de imigrantes, refugiados e apátridas. E aí, se pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, já definiu, né, todos os representantes vão ser imigrantes, refugiados e apátridas. Tem estados que disseram, não, vamos colocar aqui para votação, mas aí quando você chegava lá no resultado final, aí o representante do governo era um migrante, né? Então as pessoas fizeram todo um esforço para eleger migrante, quando tem um migrante trabalhando no governo, né, estadual ali, ou municipal mesmo, de eleger esse migrante. Aí a sociedade civil era o migrante que estava lá representando a sociedade civil, e aí você tem exemplos de estados, né, que acabaram também elegendo 100%. Tipo São Paulo. Né, São Paulo, exatamente, elegeu 100% migrantes, refugiados e apátridas, respeitando esse critério de representação de governo, sociedade civil e do migrante avulso ali, digamos, né, que fez parte. Inclusive, nós tivemos uma delegada eleita, né, a Marifé, né? Olha, Marifé, eu acho que você está concorrendo para a pessoa mais empolgada da Comigrar. Eu só. Foi demais. Foi muito emocionante, gente. Foi muito, 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 muito emocionante. E assim, falando desde um lugar de quem percebe que todo um trabalho está sendo mobilizado e desenvolvido, não só para nós, sino conosco, né? E como a gente entra e entende e discute quando no começo de cada conferência lê todo aquele regulamento, regimento, e a gente levanta a mão, não, eu não quero isso, não, sim, eu quero isso, não, coloca isso. Quando você... É assim, eu me senti supremamente contemplada, sabe? Eu senti que o que eu poderia opinar ia ser tomado em conta. E quando você tem essa sensação de poder participar, sabe? Em uma sociedade onde maioritariamente você é invisível, nossa, é muito importante. Por isso que eu gritei tanto quando você me lembrou. Por isso que eu gritei, por isso que eu me emocionei tanto. Porque eu falei, nossa, e eu falava para Prudence, e eu falava, a gente vai para Foz, porque é um patamar diferente. A gente vai conseguir falar o que realmente a gente sente, o que realmente a gente vivencia todos os dias, né? Não é uma inferência, não é, eu suponho que a gente tem que fazer isso porque vai beneficiar eles. Não, é porque a gente está construindo junto com vocês. E isso é super importante para a gente, se sentir parte, né?
entre todo o processo de migrar, de se reencontrar, de se reconstruir em um lugar diferente. E é muito, foi emocionante. Foi muito emocionante. Carlos falava para mim, eu não entendia o que ele me falava, mas ele me abraçava e eu estava tão feliz. Foi demais. Mas é importante também dizer, né, que eu acho que essas coisas são... A sociedade precisa saber, né, que a Comigrar, tipo, ela esteve presente na própria campanha eleitoral do presidente Lula. Então, essas questões eu acho que são fundamentais, que o nosso movimento de imigrante, eu fazer um pouco uma reflexão, né, mais política, né, nós temos algumas dificuldades como movimento de imigrante de incidir nos processos eleitorais, né? Muitas vezes a gente espera quem vai ganhar para depois ir lá e apresentar as propostas, né? E o movimento imigrante precisa se reunir com todos, né? Com todos os quem apresenta pleito eleitoral e levar propostas, né? Porque quando uma proposta ela faz parte de um programa de governo, você pode cobrar depois, né? E o governo tem que dar uma resposta sobre aquilo que está no plano de governo. Então, a Comigrar, ela tanto teve presente no plano de governo, como teve presente na transição. Então, ela é um compromisso assumido pelo governo do presidente Lula, não só pelo Ministério da Justiça, pelo Departamento de Imigração, né? Mas ela faz parte, digamos, desse pacote de participação social que o governo se comprometeu a entregar para a sociedade, né? Então, assim, embasado nesses argumentos, é que faz todo sentido hoje, né? A carta que a sociedade civil está fazendo, dá pressão para que, de fato, a conferência ela se realize, né? Ela vai se realizar, com certeza há o compromisso, né? Do governo federal em relação a isso, né? Hoje eu não estou no governo, mas eu posso dizer, né, que não é uma questão só do Ministério da Justiça, é uma questão do governo, né? O governo tem um compromisso com a participação social como um método de gestão dos governos Lula, né? Então, foi assim no primeiro, foi assim no segundo, e tenta-se, claro que depois de um país fragilizado, né, na participação social, de você reconstruir todos esses canais de participação. Então, acho que tem esse desafio e a Comigrar vem para talvez somar, né, a todos esses mecanismos de participação social e popular, né? Paulo, aqui a gente já, na primeira temporada, a gente já falou sobre políticas públicas. Uhum. E uma das coisas que a gente lembra que era Victor Becker, né, que ele falou muito. Victor Becker e Manuela Santúrio. Eles falavam muito que muitas vezes são poucos políticos que eles vão além com a política pública migratória. Uhum. Porque simplesmente a população migrante não vota, não tem esse poder de voto. Então, são poucos que se interessam, né? Também por essa minoria. Já com o que você está falando, você acha que daqui a uns anos, no próximo futuro, a população migrante e refugiada já poderia, ou naturalizada, poderiam votar pelo menos na parte municipal? Seria um avanço também do nosso migrar? Não. Porque, não, eu falo porque tem outros países que migrante e ainda não, como se chama, regularizado, eles podem participar nas eleições, pelo menos municipais, porque você mora, a gente já tem um tempo morando aqui, paga o imposto, você faz tudo como um nacional, só que você não tem o direito para se manifestar, escolher um representante. E até representantes são da comunidade migrante também. Então, que o Brasil seria, nós falamos agora, mas você acha que daqui uns 5, 10 anos poderia ter essa luta? Que a Comigrar consiga? Já demorou demais. Então, assim, até nós lançamos em 2008, 2009 a campanha Aqui Vivo, Aqui Voto, né? A gente precisa retomar essa campanha Aqui Vivo, Aqui Voto, né? Porque não é uma campanha só brasileira. Quando nós lançamos, nós buscamos referência da Espanha, da Argentina. Então, assim,
principalmente os equatorianos na Espanha, que lideraram muito esse processo de luta pelo direito ao voto, né? E hoje, na Espanha, são mais de 750 mil migrantes que votam nas eleições municipais, né? Lembro que Barcelona, por exemplo, divulgou material em Guarani sobre eleição municipal, porque tem uma presença forte ali de paraguaios, né? E nós apresentamos com o deputado federal Carlos Zaratini, em 2012, a PEC 347 pelo direito de voto do imigrante. Essa PEC ela já passou por praticamente todas as comissões. Hoje ela está na Comissão Comissão de Constituição e Justiça, né? Na verdade, é a última. Dali ela vai para o plenário, né? Então, ela já passou por relações exteriores, várias comissões internas dentro, né, do Congresso Nacional, e ela está lá pronta para ser elevada à votação no plenário, né? É claro que quando a gente fala de direito ao voto do imigrante e refugiado, né, você tem que mudar o artigo 13 ali da Constituição, que reserva o direito de voto aos brasileiros natos, naturalizados. Nossa, toda soberania, por isso. Exato. E é preciso entender qual o contexto também da Constituição, né? A Constituição foi feita em 88, né? E foi logo que o Brasil saía de um período ditatorial, né? Que o Brasil tinha passado por um golpe de Estado, então você tinha muita... Exato, você tem que resguardar muito ali a questão da soberania, mas hoje isso não faz sentido, né? Então, eu acho que é um debate que precisa ser feito, né? A gente não sabe qual é a posição efetiva do governo em relação a isso, né? Há pessoas que dizem, mas a extrema-direita não vai aceitar, não sei o quê. Então, quando a gente fala de discurso sobre migração, desculpa, Camila, eu aprofundar um pouco, sair um pouco aqui da Comigrar, né? Mas no Brasil nós não temos essa questão como tem na Europa, né? Que é de apropriação xenofóbica pela extrema-direita da questão migratória. Aqui no Brasil, a direita ela está totalmente envolvida na temática migratória. Tanto é, né, que a frente parlamentar de migração, refúgio e apatridia era uma frente criada pela direita, pelo general Pazuello, né? Então, assim, você tem no Congresso Nacional a comissão mista, né, que é presidida lá pelo Túlio Gadelha, que tem o Paim, que tem uma série de parlamentares, digamos, desse meio progressista de esquerda, e você tem a frente parlamentar que é liderada ali pela direita. Então, eu acho que você tem um cenário no Brasil que dá para enfrentar esse debate, né? É claro que você tem que tomar sempre aquele cuidado para que o debate não se vá para uma xenofobia, para um debate extremo, etc. Mas eu acho que com os devidos cuidados o Brasil deveria sim debater o direito ao voto do imigrante, né? E a gente teria muito mais parlamentares interessados na temática migratória. Eu queria falar um pouco, eu estava pensando que enquanto a gente estava discutindo esses temas, né, que uma outra função, uma segunda função da Comigrar, que eu vejo também, é exatamente esse advocacy que acaba acontecendo com as autoridades locais, assim, né? E aí a gente teve no Rio Grande do Norte, por exemplo, uma grande participação de políticos. E isso, de alguma forma, aproxima as pessoas, essas pessoas que estão em posição de decisão, desse tema. Porque na política pública, os temas concorrem entre si, né? Então, o voto está envolvido, claro, mas é normal... É como se a atenção fosse limitada, né? Então, quem que precisa de mais atenção? Os temas vão concorrendo entre si, assim, né? E aí, que é o que a gente chama lá de formação de agenda. Então, tem como é que a gente chega... Qual é o tema que sai aos olhos e ganha a agenda política, né? A agenda pública, para fazer uma política pública. E aí, a Comigrar, para mim, acaba fazendo essa função também de visibilizar o tema, de visibilizar a pauta da migração e do refúgio nessas localidades também, no governo federal, né? Então, acho que tem essa importância de mobilizar
as comunidades, de mobilizar a população migrante e refugiada, mas também de aproximar essa população do poder público, da tomada de decisão, de quem constrói o futuro, né? Essa construção conjunta e essa discussão toda de participação política e tudo mais, né? Então, acho que foi notório isso também nesses processos, né? Sim. E a participação política, eu acho que isso que é importante também dizer, né? Você falava assim, na participação da política local, né? Eu acho que o migrante tem que votar, inclusive para presidente. Sim. Né? Então, assim, o projeto, a PEC 347, é para que o migrante possa votar, ser votado em todas as instâncias de voto, porque as decisões mais importantes sobre a vida do imigrante, né? Claro que no município são tomadas decisões muito importantes, porque ali é onde se dá a inclusão social, a escola, né? A creche, a saúde, enfim, cultura, tudo, moradia. Mas as decisões, talvez mais importantes, que às vezes trata de uma expulsão, de uma deportação, enfim, de recursos para essa temática, é no âmbito federal e estadual. Então, eu acho que a inovação do Brasil seria não fazer o mínimo que os outros países já fazem, né? Mas, tipo, dar espaço além, realmente garantir a participação dos migrantes nas eleições, né? Eu acho que esse é um desafio. Como você vê, nos Estados Unidos, assim, o voto latino é muito procurado, porque antigamente ele é determinante. Já, tipo, estado na Florida, Califórnia, o voto latino tem um peso considerável. E esse voto latino vale também com outras migrações. E com a minoria, a pessoa negra. Então, é um voto que já tem um peso. Não é como antigamente, que era a minoria. Não, agora tem candidato que ele prefere procurar mais essa população e fazer mais coisa por ele, pelo peso que então. E isso está totalmente relacionado a comigrar, né? Porque a comigrar é o processo de participação e é que dá visibilidade a isso, né? Tem alguns estados que colocaram lá a moção, né? Como as propostas, né? Pro executivo, mas colocaram lá também essas moções que vai ao legislativo. Eu acho que esse vai ser, né, Camila, você que vai continuar acompanhando esse processo, né, pelo Acnur, né, um dos desafios da equipe, por exemplo, que cuida das propostas, né, é justamente direcionar o que compete aqui ao executivo, de propostas que saíram da conferência, e o que pode, por exemplo, ser encaminhado para o Congresso pelas instituições existentes. Então, e hoje nós temos a comissão mista lá no Congresso Nacional, que pode receber, por exemplo, todas as propostas de cunho legislativo, né? E eu acho que a gente explora muito pouco o legislativo. Como a gente faz para trazer alguém, né, para a comissão mista para cá? Não, a gente pode ajudar, né? Claro. O convite, né? Acho que é interessante pensar nesse tema, assim. Porque seria outra esfera, sabe? Sim. E uma esfera que todo mundo tem que saber, tanto o brasileiro como aquele que não é brasileiro, para entender na real o que é feito, né? E o que se propõe fazer. E você tem muitas proposições hoje que estão lá no legislativo, que são de iniciativas muito por medo de migrantes, né? Você tem deputados que não estão envolvidos na temática migratória e que, de repente, apresentam uma proposta que geralmente é contra os direitos dos migrantes. Então, a gente precisa, né, chegar nessas comissões com propostas que sejam, né, para a comunidade, né? Enfim, eu acho que a gente entrou nessa esfera que é importantíssima, né? E hoje o Congresso Nacional, justamente pelo formato da organização, né, dos poderes no Brasil, o Congresso Nacional tem um poder muito grande, inclusive em recursos, destinação de recursos, né? Quando eu estava como coordenador de imigrantes na cidade de São Paulo, eu lembro que um dia eu recebi uma delegação de imigrantes que falou, não tem recurso, a prefeitura precisa investir mais. Eu falei, galera, é o seguinte, vocês estão
na porta errada. Vão lá na Câmara Municipal e falam lá com os vereadores para colocar mais recursos para a coordenação de imigrante. E deu muito certo. Camila lembra disso, né? A Oriana, nós tínhamos a nossa querida Oriana. A Oriana saiu correndo, né? Eu vou falar, ela conhecia todo mundo na Câmara, né? E teve muitas emendas ao recurso, né, da coordenação de imigrante que pôde ampliar significativamente as ações, né? Então, hoje, a coordenação de imigrantes da cidade de São Paulo, ela trabalha com um recurso, talvez, muito maior do que era os primeiros anos, né? Justamente por fazer essa ligação, né, do movimento nas portas certas que precisam ser tocadas, né? E falando de bancar, que bancou a Comigrar? Todo esse movimento, toda essa conferência, todo que se desenvolveu lá, porque isso não foi de graça, isso não foi alguém que doou, sei lá, os banners, alguém que doou outra coisa, não, foi um movimento, assim, eu lembro que aquela que eu fui eleita, tinha muitos dias antes, montando kit, fazendo coisa, o assunto da comida, a logística, o transporte. Quem pagou tudo isso? Como se faz para mobilizar? Bom, eu acho que teve um trabalho muito grande, falando especificamente das estaduais, né? Okay. Que foi o que o Acnur acompanhou mais de perto. E aí, só fazendo me coloco. Aonde eu estava nisso, né? Exato. O escritório de São Paulo acompanha os estados do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. E aí a gente se dividiu lá internamente para acompanhar uma parte dos estados. Então as minhas milhas não são tão grandes. Eu só não falo. Exato. Eu fui em todas as comigrárias. Embora o Acnur tenha estado presente em todas as estaduais, né? E aí a gente se organizou também para trocar experiências internamente, o que funcionou de um lado, o que funcionou do outro, o regimento interno daqui, o regimento interno dali, como é que foi tudo isso, né? E aí, falando especificamente de orçamento, acho que nessas estaduais foi de responsabilidade dos estados, né? E aí, como os estados se organizaram, em cada uma das localidades foi diferente, né? Óbvio, o Acnur apoiou, na medida do possível, com material gráfico, com apoio técnico, que era o que a gente estava de perto nas comissões organizadoras, apoiando com toda essa parte de capacidades, eu diria, mas eu acho que a grande parte do financiamento da Comigrar nas etapas preparatórias foi essa mobilização dos estados e de como os estados se organizaram também com a sociedade civil, né? Então, teve lugar que um se responsabilizou pelo almoço, o outro pelo espaço, o outro foi fazendo essas alianças, esses locais. E isso deu um trabalho enorme para cada uma das localidades também, né? Acho que teve uma discussão até a prorrogação das etapas preparatórias, que era para ter terminado em março, foi terminar agora, em Alagoas. Hoje? Hoje, tem a ver também com recursos financeiros, né? Porque o pessoal pediu uma extensão de prazo, representantes dos governos estaduais, para conseguir incluir dentro do orçamento estadual, né? E eu acho que cada estado também desprendeu mais ou menos recurso conforme se priorizou a Comigrar, né? Aí eu não sei se o Paulo tem mais informações sobre como o governo federal apoiou nessa parte. Eu acho que, assim, a primeira coisa que talvez seja fundamental até aproveitar para esclarecer, né? Não foram os Estados Unidos que financiaram a Comigrar, né? Como saiu uma matéria outro dia por aí, né? A Comigrar foi financiada por uma rede de solidariedade e de tirar o chapéu, né? Assim, como eu falei no começo, né? Tipo, quando você fala de Conferência de Assistência Social e Saúde, você tem já as rúbricas para isso, né? Quando a gente fala de Conferência de Imigração, e a gente espera, porque é importante, né? Porque tem discussão a regulamentação do artigo 120 da Lei de Imigração, né? Acho melhor você falar o que é o artigo 120. Por favor. Posso falar, né? Mas que está em processo da regulamentação e a gente espera que nessa regulamentação a Comigrar seja instituída
de fato, com um responsável pela sua execução, né? Porque aí eu acho que muda muito essa realidade, porque aí quando o governo federal chamar uma conferência, você já vai ter ali o orçamento definido para que ela se realize. A gente não. A gente está, digamos assim, eu falo a gente está, né? Eu estava ali, né? Naquele momento, né? Construindo algo inovador, né? Então, foi colocado o desafio. Eu diria que o que o governo fez foi colocar um desafio para os estados, né? E os estados livremente se aderiram a esse formato. Quer dizer, o governo federal não tem como financiar, neste momento, a realização de etapas preparatórias. Mas o que o governo poderia financiar naquele momento é aquele número de delegados de cada estado. E eu acho que foi extraordinária a recepção dos estados, porque foram 22 estados, agora mais, com Alagoas, né, 23 estados, a realizar. E aí é muito diferente como cada estado fez, né? Então, tem estados que destinou recurso, né? O estado do Paraná, por exemplo, investiu bastante, né, na conferência, né? Teve estados que não investiu um centavo, né? Mas a sociedade civil realizou mesmo assim, né? Então, bastou muitas vezes o Estado oferecer o apoio institucional, a garantia para a comissão organizadora, quer dizer, nós vamos receber as propostas, nós vamos encontrar o espaço, enfim. E houve essa dinâmica. Então, em alguns lugares, o Acnur e a OIM, que sempre apoiaram, né? Acho que em todas as conferências, Acnur e OIM apoiaram sempre com alguma ajuda, mas aí as pessoas fizeram mobilização, era a Sebrae, era a escola, né? Era uma secretaria, voluntariado, faculdade, exatamente. Então, méritos total, né, para a mobilização social. Eu acho que isso que é interessante, né? As pessoas seguraram a realização dessa conferência. Inclusive, alguns estados que não queriam realizar. A sociedade civil bateu tanto na porta, né, que essas pessoas não querem nem conversar mais comigo, eu acho, né? Porque... Paulo bloqueado. WhatsApp, no rede e o telefone fixo de casa. É Paulo, não. Até realizar, nós fizemos muitas reuniões, sabe, de sensibilização, também de escuta, o Estado explicando as dificuldades, aí você ia abrindo, também flexibilizando, para que tivesse realmente as condições de fazer, né? E eu estava pensando que os estados... E também os formatos, né, foram sendo discutidos. Aí teve muitas idas e vindas. E aí, agora vai desse jeito. Ah, não, desse jeito não. Ah, agora desse jeito. Exato. Porque, né, se de um lado, como o Paulo disse, a gente não tem obrigatoriedade da realização da conferência, porque não é uma conferência de saúde que, se não fizer, não tem destinação orçamentária. Ok. E a gente, né, pode brigar para que isso aconteça no mundo da migração e do refúgio também, né? Porque as conferências passem a ser obrigatórias, já previsíveis, quando elas vão acontecer, como que vai ser a ligação do município com o estado, com o nacional. Isso tudo está desenhado em outras políticas, não está na de migração e de refúgio. Então, os estados foram meio fazendo seus contornos, assim, junto com a pressão da sociedade civil também, né? Então, aqui precisa ser assim. Teve conferência ali estadual, que foi conferência estadual, que teve etapa preparatória da conferência estadual. Então, teve mobilizações locais, depois a estadual. Teve conferência estadual que foi híbrida, né? E aí o estado vai fazer, não vai fazer. Agora não vai fazer, vai fazer só presencial. Agora vai fazer híbrida. Então, acho que todo esse desenho também mostra essa possibilidade de... inovação, eu diria, dentro dessas conferências, que a Comigrar foi um espaço de inovação, com seus desafios, né? Acho que os desafios orçamentários para a execução da Comigrar foi um desafio até pela falta de obrigatoriedade da conferência acontecer, né? Mas ela aconteceu. E aconteceu, e assim, não só aconteceu, como trouxe questões, assim, extraordinárias, como, por exemplo, o Recife fez a Comigrarzinha, Comigrarzinha. Com crianças e jovens? Crianças, então tinha lá um espaço para as crianças. Aqui em São Paulo também teve um espaço ali para as crianças. Porto Alegre, então os voluntários, né?
eu até fiz um vídeo, assim, porque não tinha muita estrutura de brinquedos ali para as crianças, né? E a criatividade ali, né, dos voluntários para realmente acolher os migrantes que desejassem participar, né? E às vezes não tinham onde deixar os filhos. Naquele final de semana foram se encontrando soluções, né, criativas, e o que faz do processo da Comigrar ainda muito mais rico, né? Claro. Porque tem uma legitimidade incrível, né? Você vê as pessoas que participaram da Comigrar como falam da Comigrar, com esperança. Então, a Comigrar não representa só um espaço institucional, amarrado, mas um espaço de esperança, né? Outro dia eu vi eu estava assistindo, eu acho que foi não sei se foi do deputado Simão Pedro, compartilhou um vídeo no Instagram, fazendo uma visita a moradias no centro da cidade de São Paulo. Aí eu estava assistindo o vídeo, né, que ele estava falando um pouco das questões de moradia. No meio passa uma pessoa com a camiseta da Comigrar. Ah, viu? Mas, gente, olha ali, olha o significado disso, né? Tipo, o movimento de moradia tá ali presente também. Então, acho que foi um processo solidário, coletivo, assim, muito, muito bacana. Paulo, você poderia dizer que em todas as cidades que foi a Comigrar e estado foram bem recebidos ou teve algum estado que foi meio não problemático, mas reácido em querer fazer, A gente teve... não querer participar? Eu acho que assim, a gente teve alguns desafios que são as questões políticas, Sim. né? Então, mais conservador. Exato. E talvez por ser oposição, né? Uhum. Mas o presidente Lula, ele tem dito desde o início e ele tem dado exemplo, né? Ele falou, o governo federal é para todos independente, né? Se esse estado seja governado por um governador aliado ou não, né? Então, nós tivemos que, aos poucos, ir também fazendo essa conversa, né, nos estados, para que as pessoas entendessem, né, que a gente não estava ali para disputar a pauta, não, estava para construir coletivamente. E o resultado, acho que foi muito positivo. Então, nós conseguimos realizar, Comigrar, praticamente todos os estados, independentemente da cor, né, da bandeira política de qualquer que seja o governador. A gente fez Mato Grosso, a gente fez no Amazonas, né? Mas a gente fez no Maranhão, a gente fez no Rio Grande do Norte. Então, eu acho que foi assim bem bacana. Os estados que não fizeram, é importante dizer, né? Não fizeram porque não tiveram vontade de fazer, realmente porque as condições não se deram, né? Eu achei Tocantins, o mesmo Sergipe, o mesmo Amapá, mesmo Goiás, né? Então, assim, você tem, por um lado, alguma dificuldade, mas você tinha, por exemplo, parte do governo de Goiás ali mobilizando, né? Vamos fazer. E alguns estados, talvez, porque é isso também, né? O governo federal não tinha uma relação direta com os estados, né? Isso é uma discussão que pode ser um outro podcast, né? Mas para a gente falar sobre o paradigma, né? Modelo da gestão da política migratória brasileira que está em constante transformação. E talvez uma das transformações mais importantes foi entender, né, que a política pública ela se constrói no diálogo com os estados, com os municípios também, né? Então, é a primeira vez que isso acontece do governo federal dialogar com os estados, né? Isso não está formatado, você não tem canal, né? Qual o canal de diálogo para você construir essa agenda, né? Para a Acnur é muito mais fácil conversar com os estados? A gente trabalha próximo dos estados, né? Parte do trabalho do Acnur, especialmente aqui em São Paulo, é apoiar o desenvolvimento dessas políticas, dessas capacidades nas localidades, tipo, nos diversos estados. E a gente trabalhou bem próximo deles durante o processo todo da Comigrar, né? E já tem trabalhado, né? Acho que a gente tem um momento de Brasil também
muito interessante, que é a ampliação do número de comitês e conselhos para migrantes e refugiados nos municípios, nos estados. A gente tem, Paulo falou no começo aqui sobre a política municipal de São Paulo, que já não é mais a única, né? Foi a primeira, mas não é mais a única. Então, a gente tem trabalhado junto com esses governos locais para que essa pauta seja cada vez mais esteja cada vez mais na agenda, né? E amadurecimento também, né? Por exemplo, a gente conversava ali nos bastidores, né, sobre o perfil dos delegados eleitos também, né? Muitos delegados que são migrantes recém-chegados, né? Então, acho que nesse processo, com maior tempo para a realização da conferência, você terá a oportunidade também de dialogar mais com esses delegados, né? De prepará-los para essa participação, né? Para que realmente seja uma participação que represente o coletivo que o elegeu, né? E não necessariamente a pauta que é pessoal ou a pauta da sua nacionalidade, porque isso também é uma outra questão, né? Tipo, não tem como você eleger uma quantidade X de delegados de todos os países que estão presentes aqui no Brasil. Então, Em São Paulo a gente teve 27 nacionalidades. nacionalidades. É. Então, esse delegado ele terá que falar pelos outros também, né? Então, acho que esse momento, eu acho que é importante para isso, né? E a própria sociedade civil, né? Também, a gente não precisa esperar pelo governo, né? Eu aprendi uma coisa com o meu grande mestre, Luiz Bacejo, que ele fala assim que não tem transformação a partir dos governos. As transformações são a partir do povo organizado, né? Então, assim, se você organizar o coletivo, se você discutir com o coletivo, fazer formação, né? As pessoas vão muito mais preparadas e você vai aumentando também o grupo de apoio. Acho que isso que é assim, muito, muito importante, né? Entendi. A gente já está quase terminando, mas a gente aqui tem para descontrair um pouquinho, tem umas perguntas que eu faço. Não. Ainda não, mas não ia dar certo da minha parte. Era isso. Bota o som. Não, a gente tem umas perguntas para descontrair um pouco, né? Então, que sempre fazemos para os nossos convidados. Então, a primeira pergunta é: seu sotaque é de onde? Tanto para a Camila como... O meu sotaque é de São Paulo, mas com um pouquinho de interior, que eu puxo as portas, assim. Isso aí. Sei. Eu gostaria de descobrir o meu sotaque, porque eu tinha o pessoal sempre me imitava, né? Quando eu estava na época de estudante aqui, estava na teologia aqui em São Paulo, porque eu me apresentava sempre. Meu nome é Paulo Illes, nasci no Paraná e fui criado no Paraguai. Então eu tenho esse sotaque aí do R, né? Do Paraná, do Pier, né? Com sotaque do espanhol do Paraguai, enfim, que depois estou morando tanto tempo em São Paulo, então realmente eu não sei exatamente o meu sotaque, mas eu acho que é o sotaque imigrante. Uma palavra pode ser um modismo, uma frase ou uma gíria mais bonita do português. Saudade. Eu não seja saudade. Eu não seja saudade. Posso mandar por WhatsApp depois? O Carlos bota lá no trabalho na edição. Uma palavra mais bonita do português. Já falaram aqui cenoura, por exemplo. Uma palavra mais bonita do português. Do português. Resiliência, mas é espanhol também, né? Sim. Cri-cri. Em alemão. Breitenwieser, que é a única coisa que eu sei em alemão. Uma palavra no português que não tenha tradução e que não seja saudade. Gente, podia ter... Pode ser uma gíria, pode ser um modismo, pode ser uma frase. Por exemplo, a Erika falou aqui, foi o quê? Pantin, por exemplo. Que é pernambuquês. Muito bonita. Na palavra, no português que não tem a tradução. Tem as interjeições, né? Eu pensei no oxi, que é um... Né? Outro dia a gente tava falando desse oxi que
jovens falam muito Oxe, mas tem o Oxe da Bahia. E aí, qual é o... A Adriana, professora da Rede Municipal de São Paulo, estava falando de um aluno dela, que é um aluno migrante, que começou a falar Oxe. Que ele era, acho que, boliviano, e começou a falar Oxe, trazido dos colegas, Sim. que também são filhos de nordestinos, mas que estão em São Paulo. Então, o Oxe pode ser uma... Eu vou falar uma palavra do meu estado do Paraná, piá. Já? Piá. Garoto. A gente fala para as crianças piá, que é do Guarani, que significa pedaço do meu coração que anda. Nossa, que lindo. Pedaço do meu coração que anda. Eu achei coisa mais linda que a semana passada um haitiano de Curitiba mandou um áudio, né? E ele falou, estava falando do filho, e ele falou assim, porque meu amigo foi com o piá dele lá, né? Aí eu queria citar e falei, ai, demais, assim, se eu ouvir isso, né? Porque meu pai me pergunta como tá o piazinho. Como tá o piá? Como tá teu piá, né? E a gente perde esse som, ele não tá presente aqui em São Paulo. Então, Aqui é cria, né? aqui é o... Algumas pessoas... Filho, cara. Sim, Sei lá, você... mas a gente fala piá, Yeah. Paraná. E uma palavra que vocês gostem em outra língua? Você já falou, mas... Eu já falei? Não. Você falou em alemão? Não, era uma brincadeira com meu sobrenome, que é a única palavra que eu sei. Uma palavra em outra língua. Começa, Paulo, quando eu leio. Cara, eu gosto demais de uma palavra em espanhol. Se você me perguntasse quais palavras em espanhol, eu fui alfabetizado em espanhol. Eu tenho mais facilidade de encontrar uma palavra em espanhol que não tem tradução do que do português, né? Mas amable. Amable. Amable não é amável, né? Amable é uma palavra que traz um monte de sentimentos agradáveis. Eu lembrei de uma que eu acho que eu gosto muito do som dela, e aí, que é chévere. Eu adoro essa palavra. Eu acho o som dela muito legal. Chévere. 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 Sim. Lá será, tem um comercial que era que chévere. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Tchá, tchá. Que chévere, o Chevrolet Chevy. Sim, Era muito. Que chévere era o Chevrolet Chevy. Exato. Muito, e esse terminava com isso. Chévere, que chévere. Tchá, tchá. Bom, gente, foi uma honra. Chévere. Tenerlo aqui. Mas sempre é uma honra receber os amigos, receber os convidados, receber gente tão inteligente, tão bondosa, tão chévere, tão amáveis, tão bondadosos, que nutrem, que nos ensinam. E quando a gente pensou eu acho que no objetivo deste podcast é porque a gente tenta dar uma marretada no preconceito, mas a melhor marretada que a gente consegue dar é educando. E educando tanto a quem nos acolhe, como aquele que é acolhido. Porque este podcast é ouvido por todo mundo. É ouvido por estudantes da academia, por gente que está fazendo faculdade, por curiosos, por população migrante e refugiada, por nossos vecinos. Pessoa que quer conhecer mais sobre a migração e refúgio. Exato. Então, se a gente fala da maneira mais didática possível, amável e bondadosa para todos, para que todo mundo entenda, todo mundo vai ser bem acolhido e vai ser bem recebido. E a gente agradece isso porque vocês fazem parte desse acolhimento para a gente. Obrigada. Obrigado por... Emocionante. Eu capto Para, isso. para de me emocionar, Marifer. Eu capto. Então, as considerações finais com vocês. Queria agradecer o espaço. Foi muito prazeroso estar aqui falando de um tema tão interessante, tão envolvente, eu diria, né? Que foi esse processo todo de mobilização. E eu agradeço de novo o espaço e fico à disposição para caso queiram fazer outras coisas. Estamos por aqui. William já veio 2 vezes, Camila pode voltar. E assim, a gente fala que cada vez que grava tem uma apnura aqui. Enfim. É sócio, né? Exato. Bom, também agradecer, dizer do quanto é prazeroso, né, participar dessa conversa amigável, mas também informativa, transformadora.
É uma alegria estar com vocês, né? Eu acompanho o trabalho de vocês também há bastante tempo, eu sei do compromisso de vocês e assim, aproveito também para parabenizá-los pela iniciativa, né? Eu acho que vocês contribuem, né, para que as coisas sejam diferentes, para que a gente tenha esperança, né? Para que a gente tenha um Brasil mais solidário, uma América Latina mais acolhedora, né? E o mesmo eu digo também da alegria de participar desse, junto com a Camila, né? Uma pessoa que eu admiro muito também, né? Que também tem uma trajetória, né? Sua presença também na prefeitura, né? Quando eu estava lá, depois você no Acnur como parceira animadora dessa conferência. Então, é uma alegria e deixar que sempre eu estou à disposição de vocês para quando quiserem também. Agora, mas é a Cecília que voltou para São Paulo. Agora estamos em São Paulo, né? Exato. Gente, muito obrigado. Que chévere haver tido vocês hoje aqui. Que chévere o pessoal que nos assistiu, que nos escutou. E sigam com nós no próximo episódio de Sotaques do Mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Foi, Kut. Obrigada. Foi mais legal do que...